graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje, mais uma vez, estamos aqui para tratarmos de uma temática bastante relevante, bastante importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, e a temática de hoje é: do que se trata o capítulo de número 17 do livro de Apocalipse. Iremos pormenorizar alguns detalhes do capítulo de número 17 de Apocalipse. É claro que com a ajuda do Espírito Santo. E eu já peço graciosamente que vocês inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like, compartilhe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, Apocalipse capítulo 17 trata de um falso sistema religioso que se levantará no período tribulacional. E iremos ler aqui alguns versículos bíblicos para tomarmos mais base, para explicarmos esse capítulo de número 17. E essa falsa religião, esse falso sistema religioso que se levantará no período tribulacional é descrito em Apocalipse capítulo 17 como a grande prostituta, a mulher ou também a meretriz. Vamos ler. Apocalipse capítulo 17, versículo 1, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Essa prostituta aqui é uma referência à falsa religião, ao falso sistema religioso que vai se levantar no período tribulacional. E todos nós sabemos que a finalidade dessa falsa religião, desse falso sistema religioso que se levantará no período tribulacional, é para ajudar o anticristo a tomar proporções mundiais. Muitas pessoas vão se achegar ao anticristo, o anticristo vai tomar proporções mundiais por causa desse falso sistema religioso. Então, esse falso sistema religioso, de primeira instância, ele é descrito como a grande prostituta. E o versículo mostra que essa grande prostituta está assentada sobre muitas águas. Essas águas aqui se referem a nações, né? Então, quando esse falso sistema religioso se levantar, que, como já dissemos, será no período tribulacional, esse falso sistema ele vai tomar uma proporção mundial. Então, para o anticristo tomar aí uma proporção mundial no seu império, no seu governo, ele deverá, né, se aliar a esse falso sistema religioso, porque, de princípio, o anticristo ele vai precisar desse falso sistema religioso para cumprir, para estabelecer aquilo que for da sua vontade, porque sabemos que o anticristo ele tem meta, tem proporções, ele quer ser igual a Deus, ele quer usurpar o lugar de Deus, mas sabemos que isso ele só vai até onde Deus permitir. Então, essa falsa igreja, essa falsa religião, esse falso sistema religioso que se levantará no período tribulacional, ele vai ajudar o anticristo a tomar proporções mundiais, levar o seu governo de forma mundial. Então, em primeira instância, esse falso sistema religioso é descrito como a grande prostituta, e ela está sentada sobre muitas águas, ou seja, ela está estabelecida sobre muitas nações. A água aqui fala de povos, fala de nações. E o versículo de número 2 nos diz: Com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 3 diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que essa mulher que representa o falso sistema religioso, ela está assentada sobre uma besta. Essa besta aqui é uma referência clara
ao anticristo. Então, a besta, a mulher assentada sobre a besta, é uma referência que o anticristo é que vai conduzir aí essa falsa religião, esse falso sistema religioso até determinado ponto. Então, a mulher assentada sobre a besta mostra para nós que é o anticristo que vai conduzir, que vai liderar, né, esse falso sistema religioso. Muitas pessoas dizem que quem será o líder, né, desse falso sistema será aí o falso profeta, que é a segunda besta do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11. Mas eu acredito e eu prezo por esse princípio que aonde a Bíblia fala, nós aí podemos interpretar, mas quando a Bíblia ela se cala, devemos também nos calar. Então não podemos fazer uma ginástica para chegarmos na nossa conclusão, na nossa interpretação. Então a Bíblia não fala de forma específica quem será o líder desse sistema religioso que se levantará no período tribulacional. Mas lógico que haverá um líder. Então, e só que esse líder não é revelado, né? Como eu já falei, muitos dizem que é a Igreja Católica, muitos dizem que é o falso profeta, muitos dizem que é muitas coisas, mas a Bíblia Sagrada não nos apresenta. Então, eu prefiro não me arriscar a dizer quem será o líder desta falsa igreja. Outro ponto bastante importante que vai nos dizer assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição. Então, veja que essa mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. Mostra para nós que esse falso sistema será um falso sistema muito poderoso, será rico, né? Oferecerá grandes coisas para pessoas, grande relevância em princípio ao ver das pessoas. Por isso que esse falso sistema terá muitos adeptos, muitas pessoas vão seguir esse falso sistema, porque afinal será uma igreja apóstata, ou seja, uma igreja que não tem padrões cristocêntricos. Cristo não é o centro desta igreja que se levantará no período tribulacional, né? Ao contrário da igreja que Cristo lavou, Ele mesmo lavou com o seu sangue que escorreu na cruz do Calvário. Então, essa igreja ela é antagônica, ela é contrária à igreja que Cristo disse em Mateus capítulo 16, parece-me que é o versículo 18, que diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja que Cristo edificou pelo seu próprio sangue, ela tem princípios bíblicos. Essa igreja aqui, ela não tem nada de princípios bíblicos, é uma igreja que está fora do padrão bíblico. Então, muitas pessoas no período tribulacional serão aí iludidas, serão persuadidas por esse falso sistema religioso, porque em princípio oferecerá relevância para muitas pessoas. Mas, se nós observarmos, o versículo 5 nos diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia aqui é o nome, é a expressão grega, né? Porque a expressão do Antigo Testamento, né, é Babel, que significa falsa religião, ou refere-se à falsa religião, refere-se à feitiçaria e refere-se à rebelião contra Deus. Então, Babilônia é a forma grega da expressão, mas no Antigo Testamento era chamado de Babel, que significa religião falsa, feitiçaria e rebelião contra Deus. Então, essa igreja, é lógico que ela
fará coisas blasfemará contra o nosso Cristo. Ela conduzirá as pessoas, né, para viver segundo o seu padrão. É por isso que, como eu falei, o anticristo ele vai tomar uma proporção gigantesca, porque muitas pessoas vão aderir a esse falso sistema e vão aí seguir o anticristo, vão aceitar o seu sistema anticristão. Aí o versículo 6 vai nos dizer: e vi que a mulher, que é uma referência ao falso sistema religioso, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, admirei-me com grande admiração. Quando a Bíblia usa a expressão e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, fala justamente que esse falso sistema religioso vai se aliar ao anticristo, né? E todas as pessoas que não quiserem aderir essa falsa religião, esse falso controle, né, vão ser mortos, vão ser torturados e chegarão até a serem mortos. Por quê? Porque todos aqueles que se oporem ao anticristo serão mortos. Lógico que nem todos serão mortos, porque será um império de 7 anos, mas propriamente dito será apenas 3 anos e meio, né? Que é quando ele quebra o pacto que fez com Israel e as demais nações, começa a perseguir os judeus e entre outras pormenorizações. Então veja aqui, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. É uma referência que essa falsa religião, né, vai se aliar ao anticristo, e muitas pessoas que não aderirem essa falsa religião, esse falso sistema que leva as pessoas a adorarem o anticristo, serão mortas, mas nem todos serão aí mortos. Então, só que existe algo bastante importante, é que na metade do período tribulacional, o anticristo, né, vai destruir essa falsa religião, esse falso sistema religioso. E existem 2 fatores que mostram para nós por que o anticristo vai destruir essa falsa religião. E vamos mostrar na Bíblia, né? Apocalipse capítulo 17, versículo de número 16 e 17 diz assim. Vamos começar no versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões de nações de língua. Veja que eu falei que a prostituta está assentada sobre muitas águas, são povos, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta, que esses 10 chifres aqui é uma referência a 10 reinos que se levantará nesses últimos dias e apoiarão o anticristo, dará o seu poder ao anticristo. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, esses 10 reinos, justamente com o anticristo, vai destruir essa falsa religião. Primeiro motivo, alguns historiadores contam que essa falsa religião tentará controlar o anticristo até em determinada ocasião. E o outro fator pelo qual o anticristo, juntamente com esses 10 reinos, vai destruir esse falso sistema, é por determinação divina, como está escrito no versículo de número 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenham a mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, mostra claramente que haverá aí 2 fatores. O primeiro fator, o anticristo não vai querer ser controlado, não vai aceitar ser controlado por essa falsa religião, por esse falso sistema religioso, e vai, com os 10 reinos, com esses 10 reinos, destruir esse falso sistema. Depois, é por algo divino, determinação divina. Por quê? Porque Deus tem posto em seu coração que se cumpra o seu intento. Então, esse falso sistema religioso que se levantará no período tribulacional não andará muito tempo, pois ele será
destruído, né? Como eu falei, muitos dizem que o líder desse falso sistema será aí o falso profeta. Só que, porque eu não acredito que essa falsa religião terá como líder um falso profeta? Porque essa falsa religião é destruída na metade do período tribulacional. Já o anticristo e o falso profeta é destruído no fim do período tribulacional. E essa falsa religião será, esse falso sistema religioso será destruído na metade do período tribulacional. E o anticristo e o falso profeta será destruído no fim do período tribulacional, que é ali na batalha do Armagedon, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 17 até o versículo 21, que nos diz assim: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, que é uma referência ao anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então o anticristo e o falso profeta será destruído no fim do período tribulacional. E essa falsa religião será destruída na metade do período tribulacional. Então, por esse fator, eu acredito que não será o falso profeta que será líder desse falso sistema religioso. Eu não me arrisco a dizer, será tal pessoa, será isso? Não. Eu prefiro esperar, né? Não esperar para viver o período tribulacional, mas no período tribulacional estaremos nas bodas do Cordeiro, mas é claro que Deus nos revelará, né, quando estivermos lá em cima, tudo que vai suceder aqui na terra. Mas todos nós sabemos que não queremos fazer parte do período tribulacional. Então, eu não me arrisco a dizer quem será aí o líder desse falso sistema religioso. E que Deus nos abençoe. Este foi mais um vídeo que você possa aí compartilhar em nome de Jesus.